Olá a todos, vamos iniciar a nossa segunda aula do Catecismo da Igreja Católica. Eu não consegui gravar antes, mas hoje eu consegui um tempo e aí a gente vai gravar a segunda aula do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude nessa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, nós tivemos a primeira aula, uma introdução sobre o Catecismo da Igreja Católica. Entendemos um pouco sobre como foi formado o Catecismo, como foi mais ou menos que ele surgiu, bem rapidamente, que o Catecismo é um resumo da doutrina da Igreja, e ele serve, o objetivo do Catecismo é orientar os cristãos católicos para que eles não caiam em heresia. Então, o objetivo principal do catecismo é que o cristão não caia em heresia, porque a igreja já definiu o que é dogma da igreja, o que é doutrina, e aquelas grandes dúvidas que tinham no início da igreja, isso em concílios, em reuniões dos bispos do mundo inteiro, concílios ecumênicos, entenda-se aqui ecumenismo não como se trata a palavra hoje em dia, explicarei já já isso. Então, através dos concílios ecumênicos, a igreja do mundo todo reunida, os bispos do mundo todo reunidos, eles definiram como é que deveria se portar a igreja no mundo, como os fiéis deveriam se comportar, que valores, quais os princípios da igreja, e isso foi compilado no que a gente chama de catecismo. O primeiro foi o primeiro catecismo mais bem elaborado foi o de São Pio V, que durou aí muitos séculos, e o último, e que está em vigor até agora, como eu disse na aula passada, não que o de São Pio V não esteja em vigor, não existe nenhuma contradição do que está lá com o que está agora aqui, porque senão não seria a mesma igreja, seria outra. Por isso coloca-se a questão dos protestantes, algumas coisas que são contra a igreja católica, e aí dizem que é a mesma igreja, não, que é a mesma religião cristã, sim, mas não tratamos aí da mesma igreja. São cristãos? São, mas as doutrinas completamente diferentes, então há contradição. Então, havendo contradição, não é a mesma coisa, é uma coisa diferente. Bom, mas aí eu falei em ecumenismo, Hoje em dia se coloca a questão do ecumenismo como se fosse juntar religiões diferentes, por exemplo, o islamismo, conversar com a Igreja Católica, conversar com o protestantismo, conversar com o espiritismo. Isto não é ecumenismo. Isto é acordo, conversa, ciência, sei lá, o que for, das religiões. Ecumenismo só existe entre igrejas cristãs. E igrejas cristãs, católica e, no máximo, a ortodoxa do Oriente. Então, no máximo. O protestantismo já não entraria bem nisso aí, porque a disparidade é muito grande. A gente só pode falar em ecumenismo das coisas parecidas. Ecumenismo só existe entre igrejas cristãs. Islamismo e Igreja Católica, a conversa entre essas duas religiões já é uma conversa entre religiões, interreligiosa. Não é mais ecumenismo. Os concílios ecumênicos que aconteceram no passado foram
significa o encontro de várias igrejas, mas várias igrejas no sentido de várias dioceses. Tudo igreja católica, mas de várias dioceses espalhadas pelo mundo todo. Cada diocese dessa a gente chama, ela tem uma sé, ela tem uma cátedra, ela tem uma cadeira, ela tem um assento que aonde quem se senta nesse assento, nessa sé, nessa cátedra, é um sucessor dos apóstolos, é um apóstolo, que a gente chama de bispo. Então, essas igrejas, cada lugar desse, cada diocese é chamada de igreja particular, e cada igreja dessa é como se fosse uma monarquia, um reinado. E a reunião de todos esses bispos a gente chama de concílio ecumênico. Bom, mas a aula é de catecismo da Igreja Católica. Então nós vimos essa primeira aula, uma introdução, e agora nessa segunda nós vamos entrar propriamente no estudo do catecismo, só que nós vamos usar o compêndio do catecismo da Igreja Católica. O compêndio, ele foi elaborado a pedido de São João Paulo II ao cardeal Ratzinger, que na época ele era presidente da comissão, ele era prefeito de uma congregação, era para doutrina da fé, salvo engano, e ele ficou como presidente da comissão especial que elaborou esse compêndio. E o que é o compêndio? É um conjunto de perguntas e respostas baseadas no catecismo da Igreja Católica. É como se fosse um resumo, né? Uma forma mais simples de explicar como era o catecismo de São Pio V, que era no modelo perguntas e respostas. Né? Quem é Deus? Né? Até falei na aula passada. E aí vinha a resposta. Então, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica é um livro que tem todo o catecismo resumido em perguntas e respostas por temas. Então, o catecismo ele se divide em 4 partes. O catecismo, esse novo, depois do Concílio Vaticano II, que foi elaborado e promulgado em 1992. Então ele tem 4 partes. Né? A primeira parte é a parte da profissão de fé. Né? E cada parte dessa, ela se divide em seção e subseções. Né? Então nessa primeira parte é a profissão de fé. O que é a profissão de fé? É o credo. Né? É o que nós, o que nós cremos. Né? E daí nós o que nós cremos, ele foi compilado pelos apóstolos, depois ele foi ainda, a cada concílio, alguns concílios do início da igreja, extirparam, né, algumas heresias. E quando eles colocavam os elementos de vencimento e convencimento da heresia, eles colocavam na profissão de fé, no credo. Né? Por isso tem o credo niceno-constantinopolitano, que é oriundo. Né? Esses concílios pegaram o credo dos apóstolos, que já era um credo rezado pelos apóstolos, e aí acrescentaram os elementos de combate às heresias, trazendo ali para o credo os elementos da revelação e os elementos doutrinais e dogmáticos da igreja. Né? Então, nessa primeira parte, a gente estuda toda a profissão de fé. Na segunda parte, é a celebração do mistério cristão. Então, vem toda a obra do mistério pascal, né? E depois a gente estuda os 7 sacramentos. Essa é a segunda parte. Na terceira parte, nós temos a vida em Cristo. Então a gente vai falar o quê? A vocação do homem, né, sua vida espiritual, a dignidade da pessoa humana, a comunidade humana e como é que vive
a comunidade humana, a pessoa em sociedade, a participação na vida social, a justiça social aos olhos de Deus. Depois a gente vê a lei moral, o que é graça e justificação, a igreja mãe e mestra, né? E depois a gente vê os 10 mandamentos. E por fim, a quarta parte é a oração cristã. Então, se vê a revelação da oração, como foi que surgiu a oração, a tradição ou as tradições da oração e a vida de oração da igreja, da comunidade, as expressões de oração, o combate da oração e, por fim, a oração do Pai Nosso. Aí a gente estuda a oração do Pai Nosso, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica se divide nessas 4 partes. Então, seguindo a mesma dinâmica, né, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica também atende a mesma dinâmica e segue no mesmo ritmo, vamos dizer assim. Então, hoje a gente começa com a primeira parte, que é a profissão de fé. Então, a primeira sessão é o eu creio, nós cremos. E aí, qual é a primeira pergunta do compêndio? Eu vou ler a pergunta e a gente comenta um pouco sobre cada pergunta. Vou ler a pergunta e a resposta e a gente comenta. Primeiro, então, qual é o desígnio de Deus acerca do homem? Então, Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os à sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então, há alguns pontos dessa primeira pergunta, o que é o desígnio de Deus acerca do homem, que nós precisamos comentar. Primeiramente, Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, aí a gente vê, né? Criou livremente o homem. Tem duas coisas aqui. Primeiro, a sua bondade. Então, temos que entender que Deus não precisa de nós. Deus é Deus e seria Deus, como é eternamente, sem necessitar criar nada. Deus, ele não é Deus porque cria as coisas. Deus é Deus porque ele é, né? Ele diz, quando Moisés pergunta quem é, ali na sarça ardente, ele diz, eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, né? Então, aquele que é eternamente, ele é, simplesmente ele é, né? Não vou entrar aqui na questão teológica, né, de metafísica, que se coloca que Deus, na sua plenitude, né, ele é o que é, ele sempre foi e sempre será, mas não vamos entrar nisso. O que eu queria que ficasse aqui bem claro é que Deus cria tudo por pura bondade e ele não necessitaria de nós para ser quem ele é. Deus não é mais Deus porque criou a gente e a natureza inteira, né? Deus já é Deus por si só e num ato de bondade e por liberdade total cria o ser humano. Então Deus não se obrigou a criar o ser humano e criar todas as coisas, né? Ele não criou todas as coisas para ter companhia. Ele não criou o ser humano para ter companhia, mas por um ato abundante de amor e de bondade, na sua liberdade, né? Ou seja, livremente Deus cria o homem, né? E faz com que esse homem tenha a prerrogativa de viver na glória, juntamente com ele, participando da sua
vida, da vida de Deus, da vida bem-aventurada de Deus. O que é uma bem-aventurança? É uma alegria, é uma felicidade. A felicidade eterna que só existe no céu, porque na terra tem o pecado, né? E sua concupiscência. Então, Deus cria o ser humano para viver a felicidade de Deus. Né? Veja que bondade ele faz. Né? E aí, o que é que acontece? O ser humano peca, cai, vira as costas para Deus, não entende esse projeto de Deus, não quer viver nesse projeto de Deus e peca. E aí, a sequência aqui da resposta, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, com o pecado, seria necessário o resgate do ser humano. E esse resgate do ser humano se daria e se deu com o próprio Deus vindo na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus envia seu Filho, né? Na plenitude dos tempos, como diz no Catecismo, puxando da Sagrada Escritura, desculpe. E aí Deus envia seu Filho para redimir o mundo. Mas na plenitude dos tempos, isso significa o quê? Que desde o Jardim do Éden, o mundo ia subindo, chegou no ápice, que é quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo nasce. E depois que Jesus Cristo nasce, se revela completamente Deus. A gente vai entender que esse caminho que levou até Jesus Cristo era um caminho de revelação de Deus. Deus se revelava ao ser humano, mas a perfeita e maior revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo encarnado. É o verbo que se fez carne, é a plenitude, é o ápice, é o maior acontecimento. A partir de então, nada mais tem a ser revelado, nada mais tem a ser apresentado. Jesus Cristo apresentou todo o restante que faltava. Por isso, quando Moisés, a gente vai ver também, lá na frente, quando a gente tiver nos mandamentos, Moisés recebe a tábua da lei com os 10 mandamentos e Jesus Cristo vem e condensa tudo em um grande mandamento só, né? Em duas partes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus Cristo é a plena revelação. Depois de Jesus, nada mais tem o que ser revelado. Por isso, quando a gente quer criar um bocado de coisa na igreja, isso é um pecado muito grande, porque não tem mais nada o que inventar. Já foi tudo revelado, já foi tudo dito. A igreja compilou desde o início dos séculos o que tem que ser, como tem que ser a igreja, né? Ela apenas de tempos em tempos ela traz uma linguagem apropriada para apresentar para aquele tempo o que a igreja conserva e mantém de um passado longínquo, de 20 séculos, né? De 2000 anos, né? E um pouco mais se a gente pegar antes de Jesus Cristo, né? Então não tem mais nada a ser revelado, não tem mais nada a ser descoberto. Jesus já revelou tudo. Por isso que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E agora nós estamos descendo a ladeira. O ápice, chegamos no topo com a vinda de Jesus Cristo, agora a gente está indo para o fim. Né? Então a gente está indo para o juízo final. Então, essa é a primeira pergunta. Essa pergunta ela está entre o capítulo 1 e os parágrafos de 1 a 25 do Catecismo da Igreja Católica. Aqui também, veja que aqui no compêndio, isso é bem resumido. Então vamos ao capítulo 1. O homem é capaz de Deus. Né? Tem uma frase de Santo Agostinho aqui que diz assim: És grande, Senhor, e digno de todo louvor. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Veja que perfeição de que Santo Agostinho, já lá no início do século IV, né, ele já entendia com uma profundidade muito maior do que os primeiros, até do que os próprios apóstolos, né, no início, né, que estavam mais próximos de Jesus Cristo. Mas ele diz: És grande, Senhor, e digno de todo louvor. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Então, vamos à pergunta número 2. Por que é que no homem existe o desejo de Deus?
Ao criar o homem à sua imagem, o próprio Deus inscreveu no coração humano o desejo de o ver, mesmo que muitas vezes tal desejo seja ignorado. Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que ele procura sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. É este vínculo íntimo e vital com Deus que confere ao homem a sua dignidade fundamental. Então, porque é que no homem existe o desejo de Deus. Então, quando Deus cria o homem, e o homem, na sua liberdade, Deus cria o homem à sua imagem, né? E o Catecismo da Igreja Católica diz que Deus inscreveu no coração humano o desejo de o ver. Ou seja, Deus deixa dentro do coração, dentro da alma, dentro do ser humano, uma vontade de ver a Deus, né? de o encontrar. Né? E o próprio catecismo mostra que mesmo muitas vezes esse desejo do ser humano sendo ignorado, Deus atrai o ser humano a ele, para que viva e encontre nele a plenitude da verdade e da felicidade. Né? O ser humano procura, né, nas coisas da terra, nas coisas do dia a dia, a felicidade. Né? Nós nascemos, disse assim, nós nascemos para sermos felizes. Você nasceu para ser feliz. Mas, na verdade, esse nasceu para ser feliz não é nasceu para ser feliz aqui na terra. Aqui na terra, para aqueles que vivem conforme o reino de Deus, quando Jesus Cristo diz, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui. Significa que o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo e a Eucaristia presente todos os dias da nossa vida, né? No planeta Terra. É a presença do Cristo aqui, é a presença do reino de Deus aqui. No entanto, nós podemos viver uma certa felicidade aqui porque Jesus está conosco. Mas a verdadeira felicidade e a verdade plena e o contemplar Deus só na glória. E Deus atrai o ser humano, né? Mesmo que a gente ignore, a gente no dia a dia viva atabalhoadamente, Deus atrai todos os seres humanos. E alguns, para se ver livre dessa atração, começam a negá-lo. Né? Então nós não conhecemos, não existe nenhuma civilização no mundo, não existiu e não existirá, que não tenha algum tipo de religião. Por isso diz aqui, né? A vocação do homem, do ser humano, é ser religioso. O ser humano, por natureza e vocação, é um religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Agora, por que tantas religiões? Porque a um povo foi dado a graça de conhecer plenamente os desígnios de Deus, porque Deus precisaria nascer daquele povo que é o povo de Israel. E depois veio o cristianismo. Então todas as outras religiões, elas percebem a presença de Deus, mas elas não conseguem perceber perfeitamente. Então, alguns elementos nas outras religiões têm, todas as religiões, até as pagãs, têm elementos da revelação de Deus, mas de uma forma muito imperfeita. Por exemplo, as religiões pagãs ofereciam sacrifícios aos deuses. Então eles entendiam que para expiar os pecados deles seria necessário um sacrifício. Só que eles não conseguiram perceber, por N motivos, que esse sacrifício não seria de animais, não seriam de outras pessoas, seria do próprio Jesus Cristo, do próprio Filho de Deus, né? Jesus Cristo não, mas do próprio Filho de Deus, né? O próprio Deus que viria à Terra. E essas religiões não conseguem esses elementos, né? Por isso elas se debandam e findam fazendo, se distanciando muito da verdade, né? Da verdadeira religião. Mas o vínculo íntimo, como diz no catecismo,
e vital com Deus, que confere ao homem a sua dignidade fundamental, ou seja, o que fundamenta, o que dá fundamentação ao homem é este vínculo íntimo e vital com Deus. Né? E isso é conferido pelo próprio Deus. Bom, então isso é porque é que no homem existe o desejo de Deus. Terceiro, pergunta 3. Como é que se pode conhecer Deus apenas com a luz da razão? Então nós vamos entrar aí na questão de razão e fé, e algumas pessoas confundem muito e acham que para entender Deus é preciso só ter fé. E algumas pessoas caem nessa armadilha, principalmente agnósticos e ateus, que colocam que não, isso aí é fé, porque se fé por fé, nós podemos ter fé em qualquer coisa, mas não é por aí. Para conhecer Deus, primeiramente a gente tem que ir com a luz da razão. Então vamos ver. Como é que se pode conhecer Deus apenas com a luz da razão? O Catecismo da Igreja diz o seguinte para nós: a partir da criação, isto é, do mundo e da pessoa humana, o homem pode, só pela razão, conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. O Catecismo da Igreja Católica diz que se a gente contemplar o ser humano e o mundo, a gente já é capaz de entender Deus pela razão, usando a nossa inteligência. Vou trocar aqui a palavra razão por inteligência. Não é a mesma coisa e não tem intimidade, mas não é a mesma coisa, tem sentidos diferentes. Mas vamos dizer que pela nossa inteligência, né? Digamos que eu nasci há pouco tempo, digamos que alguém que nasceu sozinho e não tinha ninguém para ensinar a essa pessoa. Naquilo que a gente viu na pergunta anterior, que Deus deixa no coração do homem uma sementinha que o busca, quando essa pessoa vai tomando noção que existe um ambiente, né, que existe uma natureza, por exemplo, nós que moramos perto do mar, né, a gente contempla o mar e começa a perceber como foi que isso surgiu, utilizando nossa razão, raciocinando. Como foi o que é isso? Água e areia, água salgada, água doce. Como é que essas coisas apareceram? Como é que foi feito tudo isso? Qual a origem disso tudo? E isso tudo vai parar aonde? Para onde vai tudo isso? Qual o fim disso tudo? A gente chega a contemplar e pensar em Deus. E quando a gente vai olhando o ser humano, as flores, os animais, as perfeições das coisas, a perfeição das coisas, a beleza das coisas, tudo isso só pode ter vindo de algo belo e de muito inteligente. Né? Aí a gente, pela própria razão, a gente chega em Deus. Então não é possível alguém provar que Deus não existe. Né? Nem os filósofos antigos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, eles chegaram num conceito de que tudo se move, as coisas se movem porque tem algo que impulsiona, né? Que faz a outra coisa se movimentar. É como se eu tivesse uma bola de sinuca, né? E aí a bola branca, para quem conhece sinuca, a bola branca tem que bater na outra bola para a outra bola ir ser encaçapada. Só que antes da bola branca se movimentar, eu tenho que movimentar meu braço, meu corpo, com um taco. Então, o meu corpo faz com que esse taco se movimente, que esse taco movimenta a bola branca movimenta as bolas coloridas e essas bolas coloridas vão aos seus objetivos. Né? Então, existe, como os filósofos primeiros disseram, um motor imóvel que move todas as coisas. Quem é esse motor imóvel que move todas as coisas? Não é que ele seja imóvel, porque ele fala de primeiro movimento, o motor do primeiro movimento. Esse motor do primeiro movimento, que uma teoria chamou de Big Bang, né? E quem moveu o Big Bang? Né? Então, existe algo anterior a tudo isto que movimentou todo o resto a partir de então. Né? Se o Big Bang é o primeiro movimento, existe um motor imóvel que inicia tudo isso,
e este motor imóvel, pela razão, os filósofos antigos chegaram a este conceito e que hoje nós sabemos que esse motor imóvel que move todas as coisas é o próprio Deus. Né? Então, pela própria razão, não é pela fé, veja, eu não usei fé aqui. Não é a fé, é você contemplando as coisas, você pode chegar a esse raciocínio. Né? Como Sócrates, Platão, Aristóteles chegaram e qualquer pessoa é capaz de chegar, sem ser muito inteligente. Que algo fez tudo isso. E esse algo, tudo isso aqui teve um início. E antes desse início, algo ou alguém, no nosso caso a gente sabe que é alguém, né, fez tudo isso. Então, pela razão, a pergunta 3, à luz da razão, a gente consegue perceber e conhecer Deus. Então, por hoje a gente fica na pergunta 3. A partir da próxima semana, nós vamos para a pergunta 4. Tenham todos um santo dia e Deus os abençoe. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.